Olá, nessa edição da TV Embelezar, nós estamos muito contentes com a entrevista por uma indicação da professora Cacilda, né, e acredito que nós, além de apresentarmos um excelente profissional, nós vamos aprender bastante também hoje sobre algumas dicas, né, desses estilos de maquilagem moderna, como eu digo, né? O visagismo, né? Que hoje já tem também esse nome. Antigamente não tinha nada disso, gente. Hoje, assim, tá tudo, né? Muito sofisticado e é maravilhoso esse progresso que a gente vai encontrar no nosso Brasil, né? E a especialização das pessoas. Estamos muito honrados, né? Também veio muito bem indicado para nós o professor Ed Carlos Venâncio, a apresentação inicial dele, mas assim, o currículo é muito extenso. Tá? Ele é visagista, especialista em geometria em sobrancelhas, terapeuta capilar e pós-graduado em dermopigmentação, professor e palestrante há mais de 15 anos. Então, como vocês podem ver, nós vamos aprender bastante hoje. Professor, é uma grande alegria e honra a sua participação conosco, né? E você que tirou o tempo do seu trabalho para nos atender aqui, veio muito bem indicado, e é uma honra para nós. Deixa aí para os seus cumprimentos, né? O nosso público aí que vai estar assistindo aí a gente, tá bom? Eu que agradeço, né, o convite de estar aqui com vocês. É uma honra falar de visagismo para mim, porque eu amo isso. Eu já trabalho com visagismo desde 2013, né, desde a minha formação. E eu agradeço muito esse carinho de vocês para conosco, para que a gente possa mostrar um pouquinho dessa ferramenta maravilhosa que transforma vidas. Então, isso é muito importante, né? Porque muitas vezes as pessoas até veem, assistem alguma propaganda, alguma demonstração, mas não entendem que dentro de tudo isso há uma ciência, né? E tem um estudo. Não é qualquer pessoa que pega, sai, vai fazendo. Se a gente não busca um profissional que demonstre a certificação, né? A gente corre riscos, muitas vezes, até para a própria saúde da pessoa, né? Se não tem essa preocupação. Então, hoje a gente está trazendo esse profissional muito bem indicado, né? E vocês prestem atenção que, além de aprender, né? Com certeza ele vai mostrar para nós, assim, demonstrar praticamente o que é um profissional formado, para a gente não ficar caindo aí em alguns golpes e ter estragar a vida da gente, a saúde da gente às vezes, né, professor? Então, Exatamente. a prova da habilitação eu acho que é tudo também que a gente deve sempre solicitar, não é? Isso mesmo. É que, na verdade, muita gente ainda também não conhece o visagismo, né? É uma forma, assim... Na verdade, o visagismo, ele não é um achismo, né? Ele é uma ciência mesmo, mas é sabido que ciência, ela está em constante mudança, né? Todos os dias está sendo derrubadas as teses e entrando novas teses, né? Então, o visagismo, hoje, ele é uma forma de a gente poder, assim, abrir a mente não só dos alunos, mas abrir a mente do cliente e a nossa própria mente, né? Porque o visagismo, ele não começa nem no profissional e nem no aluno, começa em mim, professor, porque eu tenho que viver essa ferramenta, primeiramente, para poder ter ênfase em falar da experiência minha para com o visagismo, né? E para mim tem sido uma honra ser convidado não só por vocês, mas de outras plataformas para poder falar um pouco do visagismo facial, né? Que é o que eu mais venho aplicando durante todo esse tempo. Certo. Não, é importante porque assim a gente evita essas pessoas que não estão habilitadas, né, a trazer danos, né? O caso da cirurgia plástica, que hoje está um movimento difícil, né? Várias outras profissões tentando se apoderar, né, de determinadas peculiaridades que são da cirurgia plástica, acabam deixando as pessoas disformes, né? Uma série de complicações de saúde posterior. Então, é importante que aqui o senhor vai estar, inclusive, deixando a prova, né, das suas formações, habilitações nacionais e internacionais. Então, é importante, assim, que quando a gente encontra uma nova ciência, uma nova técnica, é algo que a gente sonha fazer, mas não tem muito conhecimento, né? É importante É, ver essa documentação sempre para evitar de ficar junto de pessoas que são especuladoras, né? Elas não são formadas. Acho que isso que é o mais grave quando tem no mercado, deparar com essas pessoas que trazem danos para a saúde, né? Para a beleza da pessoa, tudo, não é mesmo?
Então, no caso, o senhor fornece a certificação para quem faz o curso com o senhor, é isso? Isso, eu Tá. ofereço. Se quiser falar um pouco do curso inicialmente, quantos tempos que leva É, para a pessoa o meu fazer. curso ele é voltado para o pessoal da área da beleza, né? Mas primeiramente eu vou contar um pouquinho do meu currículo, né? Porque na verdade eu acho que é Não, importante as é pessoas saberem extremamente importante. da onde a gente saiu, né? Uhum. Eu na verdade eu sou apaixonado pela beleza. Eu já trabalho na beleza, na área da beleza desde 2010 e eu comecei como manicuro e hoje me tornei um especialista em face, né? Porque eu acho que a nossa comunicação, ela é, a maioria das vezes, é mais facial do que os gestos com as mãos, porque a linguagem não verbal, ela comunica mais que a boca aberta, né? Uhum. Então, do que a linguagem verbal. Então, Uhum. eu me tornei um apaixonado, né? E hoje eu tenho uma conquista de 118 certificados na área, sendo que deles eu sou formado pela Universidade de Morumbi no visagismo e terapia capilar. Além de ser visagista, eu sou terapeuta capilar também. Sou pós-graduado em dermomicropigmentação. E virei professor da pós-graduação em dermomicropigmentação, justamente com esse tema maravilhoso que é o visagismo aplicado à micropigmentação. E tem sido, assim, libertador e sucesso, né? Também fui coautor de 2 livros, sou coautor, né, de 2 livros importantíssimos na área da micropigmentação, que é na micropigmentação capilar e na arte e responsabilidade, né, onde eu falo de visagismo segundo delineamento, segundo visagismo, né? E entre outros cursos que eu fiz, né, um deles mais importante foi o atual, que foi de neurociência da face, por estar inconformado com algumas informações que o mercado nos passa. Eu fui buscar ciência da face, literalmente, com o Dr. Freitas Magalhães, magnífico. É um cara que escreveu mais de 210 bibliografias e está em constante evolução na ciência da face. E por saber que a face produz mais de 20 mil expressões faciais, eu fiquei um apaixonado mais ainda pela face, né? E aí eu fui agregando ferramentas entre fisiognomonia, morfopsicologia, né? Neurociência, um pouco de psicologia que a gente estuda também, porque a gente trabalha com a imagem, e eu fui agregando para a nossa área, traduzindo para a nossa área para poder abrir a mente do profissional. E aí eu tenho os meus cursos hoje, né, de visagismo e geometria em sobrancelhas, né, de micropigmentação, de design de sobrancelhas para quem quer iniciar na profissão, né? Tem um masterclass para quem quer avançar mais nas técnicas de micropigmentação. E assim vai, né? Eu sou literalmente um apaixonado por tudo isso que é transformar vidas e deixar as mulheres mais lindas e maravilhosas. É o precursor, né? Eu acho que o mais importante sempre a gente valorizar as pessoas pioneiras, né? Eu tenho uma bronca que as pessoas são de apropriação indébita dos méritos dos outros, né? Vê, isso eu vou fazer meia boca, mas eu também estou no mercado, sabe como é que é? E aí entra, né, fazendo um monte de coisas, que é o que a gente está vendo atualmente em algumas áreas de cirurgia plástica. Quer dizer, a pessoa não tem a formação total, tem uma formação parcial, acha que vai conseguir, traz danos, né, terríveis para as pessoas, né? Então, eu acho assim que essa sua explicação inicial, ela é muito importante, que está pondo um ponto, digamos assim, olha, gente, é aqui, tá? Se não tiver isso, não se meta que você pode trazer danos para você, que é dano moral, né? Indenizar uma parte material da vida da pessoa, ficar com o nome, né, apregoado, uma coisa que trouxe danos para alguém, já a pessoa está dando da saúde de alguém, deve ser terrível para o profissional se arvorar e não ter a competência depois, né? Então, eu acho que é extremamente importante que o senhor já mostra que tem que ter essas especializações, que o senhor tem, né? E que o senhor também ensina com responsabilidade do conhecimento e da ética também, porque sem a ética ninguém é bom profissional, né? A ética profissional é o mais importante, né? Mas hoje a gente não vê essa ética profissional no mercado,
brasileiro, né? Porque eu acho que o brasileiro tem muito que aprender ainda em relação à ética. Ele acaba, em vez de atender bem o seu cliente, estar preocupado com o seu cliente, ele fica preocupado com o que está acontecendo ao redor dele, e às vezes acaba até falando mal do colega, né? E às vezes aquele colega que precisa de um incentivo de um profissional mais experiente, ele acaba derrubando aquele profissional para não ter concorrência do lado dele, né? Então, por isso que eu sempre estive na frente, sempre quis estar na frente, buscando ferramentas diferenciadas da nossa profissão. Eu sou o único no Brasil que fala de visagismo aplicado à micropigmentação. Isso eu falo que eu sou o único porque eu sou, de formação acadêmica, eu sou o único. Não tem ninguém no mercado brasileiro de micropigmentação que tem a formação de visagismo. Eles têm um curso que busca com algumas pessoas conhecidas na área, que tem as bibliografias e etc., mas de formação acadêmica, eu andei pesquisando, não tem, né? E então, sempre eu quis estar na frente, com ferramentas diferenciadas, trazendo para as pessoas, e não é fácil você trazer isso, porque você tem que fazer um compilado e fazer ali com que a pessoa entenda aquela ferramenta e entenda o ser humano que está buscando ela, né? Então, são 10 anos, né, aplicando o visagismo na micropigmentação, no design de sobrancelhas, até em cabelo também, porque eu também ainda não, eu não parei de trabalhar com cabelo, com aquilo com que eu comecei, né? Mas hoje o cabelo ele é a cereja do meu bolo, né? O meu bolo maior na verdade, trabalhar com sobrancelhas, trabalhar com lábios, trabalhar com olhos, né? Mas o cabelo ainda continua sendo um dos meus fortes também. O trunfo, né, principal. Mas é interessante ouvi-lo, né, e saber que já estamos também nesse avanço do conhecimento em nível superior, né, nas faculdades, nas universidades. Essa área eu sou muito antiga, gente. Eu já estava lá pelos meus 1970 alguma coisa, né, promovendo os eventos, era tudo tão modesto, né? E hoje a gente vê quanto tudo evoluiu, é uma ciência, né? Já temos doutores, doutorados na área. Então, acho assim que as outras áreas da saúde e da beleza devem valorizar todo esse esforço, né? Seu empenho acadêmico, os cursos que faz hoje, tem doutorados hoje em área de estética, em área de beleza, né? Sim. Eu acho que a questão aí é o respeito ao mercado também, o respeito, né, às áreas que vocês estão avançando, né, de forma científica, catedrática, e infelizmente, né, esse pessoal que está querendo avançar no mercado sem preparação tem que entender que está cometendo crimes, que pode passar a trazer dano para alguma pessoa e ser responsabilizado, sofrer até prisão muitas vezes, né, por dano. Então é importante sim que coloque que não é se pegar material e sair fazendo, né? É a responsabilidade do que se está fazendo, né? Agora, professor, é o seguinte, eu fiquei encantada quando li o seu currículo, com certeza, né? E pensei nas pessoas que não têm a oportunidade do conhecimento, né? Então, eu acho que temos que pensar assim naquela pessoa que às vezes ela é dona de casa, agora ela teve um tempo foi assistir, alguém mandou o link para ela, né? Então, nós podemos explicar para quem não sabe o que é visagismo? Sim, podemos. Bom, o visagismo, o significado da palavra visagismo é visagem e rosto, né? Nós temos o visagismo brasileiro, que é o visagismo, e nós temos o visagisme, que é francês, né? Que veio da França. Na verdade, o visagismo nasceu na França, né? E lá na França eles utilizam o método de avaliação facial somente, né? Não utilizando muito medidas. Já no Brasil a gente usa medidas e não medidas, tanto facial como o total look, que é a parte do corpo também, que a gente vai fazer uma avaliação da sua personalidade, da sua estrutura, e vamos adequar a roupa de acordo com o biotipo do corpo e do dia a dia dela também, montando o dossiê. E o visagismo, essa palavra foi cunhada pelo Fernand Brie, né, em 1936,
é um maquiador muito famoso na época, e ele foi aonde ele teve uma ideia, andando com a sua esposa, lá na França, numa rua, onde ele viu um jardim, né, magnífico, lindo, maravilhoso, onde estava sendo projetado através de linhas, de forma, porque a forma segue a função, que nem Louis Sullivan fala sobre isso, sobre a forma segue a função, e nessa época ele já tinha essa metodologia, porque ele era maquiador e cabeleireiro, famoso lá na França. E ele, passeando com a sua esposa na época, ele se deparou com aquele jardim maravilhoso e adentrou ao jardim e conversou com aquele jardineiro. Na cabeça dele era um jardineiro. Mas ao conversar com esse rapaz, o que aconteceu? Ele falou assim: eu não sou jardineiro, eu sou paisagista, né? Então ele teve uma ideia, porque ele trabalhava muito com o rosto, com maquiagem, com as beldades da época, né? E aí ele teve assim, foi magnífica a história Inspiração. dele, porque ele, puxa, criou a palavra visagismo, né? Visagem, rosto, que trabalha com o embelezamento facial, com cabelo e etc. E aí foi. Ele não deixou tanta coisa para nós, mas porque ele morreu, né? Faleceu. Mas o que ele deixou, os grandes, vamos falar assim, cabeções foram lá e buscaram mais ferramentas, né? A gente começou a fazer pesquisas mais aprofundadas e a gente se deparou com N outras ferramentas que agrega o visagismo. Então, o visagismo ele nasceu na França, né? Hoje ele está começando ainda no Brasil, porque na universidade, a universidade começou em 2008 com visagismo e terapia capilar. Eu sou formado de 2013, né? Eu entrei na universidade em 2012, 2013, 2014 eu me formei. Então, o visagismo ele ainda é novo, por quê? Porque as pessoas, para você lidar com o visagismo, você não lidar só com a imagem da pessoa. E por detrás daquela imagem tem uma pessoa que chora, que ri, que sente, que tem problemas psicológicos, que necessita estar gritando para alguém ajudar ela. E aí os profissionais não têm essa visão tridimensional do seu cliente, essa sensibilidade de poder detectar coisas no teu cliente, porque o corpo fala, não estuda ferramentas que agregam a isso, e ele fica no achismo, né? Ou ele faz perguntas subjetivas, né? Tipo assim, como, a cliente senta na cadeira dele, e aí ele põe a mão no ombro dela e fala assim, o que você quer para hoje, né? Aí a cliente fala assim, eu quero um pastel de carne. É subjetivo, né? Então, o visagismo, não, o visagismo, ele fica de frente com o cliente, ele vai sentar, conversar com o cliente, explorar essa imagem do cliente, não só o externo, né? Eu hoje trabalho muito com a parte emocional do cliente, porque eu preciso de entender o porquê que ele está buscando aquela imagem, né? Por que ele quer aquele corte, por que ele quer aquelas sobrancelhas. E eu acho que não só o profissional cabeleireiro, design de sobrancelhas, micropigmentador, lash design, ou até o harmonizador de face hoje, né? Que hoje está em alta isso, eles não identificam a emoção do teu cliente, né? Porque, quer queira, quer não, as pessoas estão mudando a sua imagem sem ao menos cuidar do seu eu. Então, o visagismo, que eu acredito, é esse, que é cuidar não só da imagem externa, mas cuidar da parte interna, que é o principal. Porque se a laranja está podre por dentro e está bonita por fora, algo está de errado, né? Então a gente tem que cuidar daquelas coisas internas, fazer o cliente abrir a mente em relação a isso, claro. Eu não entro tão profundamente nisso, mas a gente vai dando os insights, vai fazendo a cliente abrir a mente, e aí assim a gente entra naquela imagem que está adequada para o momento dela. Então o visagismo é tudo isso, né? Desde Penal Brick, ele foi lá, que ele buscou e colocou em prática tudo aquilo, e eu fui buscar, né, de outros experts também,
eu fui buscar muito mais além. E aí hoje eu transformo vidas, vou falar de novo, através dessa ferramenta linda e maravilhosa, que é o visagismo. O que o senhor fala é muito poderoso e a gente teve essa vivência aí, porque, por exemplo, em 1981, eu tinha propriedade, mantenho ainda a propriedade das marcas, né, de uma revista voltada para a área da beleza. E nós tínhamos como um acróstico, né, que ser, saber, conhecer, reconhecer o embelezamento, certamente a humanidade saudável será. Ele era um acróstico, que estava toda essa filosofia. Porque quando a pessoa busca beleza, automaticamente ela vai ter saúde. Não existe beleza em pessoa definhando, gente, sabe? É triste a gente olhar alguém, né? Uma fase terminal de vida, por quê? Porque não, a beleza ali se foi, ali já está o final, né? Não há aquela expressão, não há aquela vida, né? Então, quanto mais saudável uma pessoa, mais beleza ela tem, não são os traços que vão mostrar beleza. É a expressão dela, é o ar de felicidade, é a voz, né? O sorriso, a alegria de estar, de ser, de pertencer, né? Então, eu acho que o que o senhor está falando também, no momento assim que me percebo, é que não adianta chegar, sentar o paciente na cadeira, tá bom, vou te fazer uma cirurgia plástica, vou te fazer o tratamento aqui, né, vou fazer. Não sabe qual que é a intenção, qual é o interesse, se está doendo, se está triste, se tem uma frustração, se quer ficar bonito porque, né? Não sabe nada da pessoa, do eu dela. Quando a gente mergulha É no o que as mais pessoas tratam acontece, né? O que pessoas, né? mais acontece, Beth, é, é a não sensibilidade para com o próximo. Hoje, o que eu mais tenho percebido que tem acontecido em ambos os mercados é a questão da grana estar em primeiro lugar. Cara, a gente precisa da grana para sobreviver, para pagar nossas contas, fazer curso e oferecer o melhor para o nosso cliente. Só que eu acho que ainda não está tendo um trabalho humanizado da pessoa perceber isso e poder tipo trabalhar em parceria com um psicólogo, um psiquiatra ou terapias alternativas que tem bastante para poder fazer com que essa pessoa cuide da alma dela, dos sentimentos dela, que às vezes está enraizado, né? E que está afetando a imagem. Às vezes as pessoas querem curar o externo, mas não quer curar o interno. E aí, quando você se depara com o seu espelho, e aí o que acontece? Ela começa a olhar as linhas do rosto que foram transformadas, que foram mexidas, e ela vê que aquela imagem não condiz com o que ela está vivendo hoje. Então, eu estou te falando isso por experiência, né? Porque eu não eu faço sobrancelha, mas eu pego pessoas que fazem harmonização facial e eu vejo as pessoas que, assim, a maioria delas não se aceita com a nova imagem. Então, até aquela imagem, né? Ela perdeu um pouco daquela estrutura artificial, né? Vamos dizer assim. Ela está criando um fake mental e aí a pessoa vai ter uma parte psicológica afetada e, em vez de ela ter uma parte psicológica cuidada para poder fazer a harmonização, não, ela está invertido os papéis. E aí, você pode observar que os consultórios psicológicos estão lotados, não só pelo fato de ter acontecido a pandemia, mas porque muita gente, com essa moda, né, com esse modismo que está, as pessoas estão ficando meio que robotizadas, né? Parece aquela coisa, todo mundo agora tem rosto quadrado, né? E eu acho que a mulher perdeu um pouco da essência natural dela. Certo. Então, veja bem, assim, tentando resumir para quem não é técnico no assunto, tá, para entender, vou tentar resumir se está certo o conceito. Então, o visagismo, tá, é uma técnica, tá, e que ela tem a importância porque, ao melhorar o aspecto visual, né, que o senhor fala micropigmentação, as pessoas vão entender que é para dar detalhes numa sobrancelha, no lábio, né, no desenho, na cor, enfim, ele vai explicar mais detalhes, tá? No momento que a pessoa faz isso, ela se sente mais rejuvenescida, se sente mais bonita, se sente mais feliz. Ela vai buscar o externo para que o interno dela esteja mais feliz, pelo que dá para compreender, né? Enquanto que muitas vezes a gente buscaria
estar feliz dentro do interno, automaticamente, esse externo a gente aceitaria sem estar com grandes traumas, né? Mas por que o design é a sobrancelha? Porque essa busca tão grande, né? E a gente verifica que não são só as mulheres, não. Os homens também já estão nesse campo, né? E os LGBTIQ+, também. E o que é exatamente, qual é a representação? O senhor tem informação também, é claro que no campo psicológico, por que as pessoas procuram determinadas coisas no seu rosto para mexer, né? Ela não tá, às vezes ela não quer tudo, eu só quero isso, não é? E aí, o que representa assim, psicologicamente? quando a gente fala de micropigmentação e design de sobrancelhas, o design ele é mais comum, né? A gente faz o pinçamento, deixa ela bem bonita e tal, mas na micropigmentação é o que mais vai mexer com a parte psicológica dela, porque eu vou colocar uma cor na sobrancelha e vou definir o formato. As pessoas, elas começam a buscar sobrancelhas pelo teu próprio inconsciente, tá? O inconsciente desejo da mulher, ela grita, e às vezes ela não percebe isso. As sobrancelhas, tem algumas bibliografias que citam que as sobrancelhas têm a ver com nossos braços, né? E é muito doido que eu vou falar para você aqui agora, porque se ela tem a ver com os nossos braços, ela tem a ver com o trabalho, ela tem a ver com buscar, com a força, com a energia. E quando você faz as divisões em 3 partes, de início, meio e fim, na sobrancelha, nós também falamos de energia nessa região. Então, hoje a mulher, ela busca incessantemente melhorar essa parte, inconscientemente já acontece isso, porque ela não procura o Ed Carlos que faz sobrancelhas bonitinha só pelo fato de eu fazer o desenho perfeito que ela busca, mas fazer com que ela está buscando algo, porque quando eu começo a explorar o porquê que ela está buscando definir as sobrancelhas, eu já entro mais, ela fala assim, eu estou mudando de trabalho, eu estou indo para outro ramo. Então, a gente associa essa força que ela está precisando, é uma força em dobro, que às vezes a mulher ela é um pouco mais frágil dentro da tua personalidade. Claro que nós temos mulheres mais masculinas, mais fortes, de rosto quadrado, às vezes algumas definições do rosto mais definidas, aí tem umas que não são assim, e ela precisa de força, então inconscientemente ela já busca essas sobrancelhas perfeitas, né? Esse alinhamento, vamos dizer assim, das energias. Porque, como a gente fala de braço, eu falo de, né, da questão do braço aqui, nas suas repartições até a mão, que tem a ver com as nossas energias mesmo. Se você for olhar em relação às sobrancelhas, também tem a sua energia. Por quê, Beth? As sobrancelhas, ela é o que mais movimenta no corpo. É 80%, né? Então, se ela é 80%, ela está ligado muito com a parte psicológica do negócio. Então, ela está dentro de todas as nossas emoções, né? Então, dentro dessa pesquisa que eu fiz com a neurociência da face, ela é o que mais movimenta no nosso rosto. Então, a cliente, ela vai querer mesmo, a paciente vai querer sempre definição nessa região. Os homens também hoje estão procurando muito sobrancelhas, definir mais as sobrancelhas, deixá-las mais volumosas, mas eles ainda têm vergonha, né? De aquela coisa meio masculina, aquela coisa que, o homem não pode fazer essas coisas, né? Aí ele já começa a sofrer bullying. Mas eu não, eu fiz micropigmentação nas minhas sobrancelhas, pelo fato de a minha cauda da sobrancelha ser um pouco mais ralinha, justamente pelo que eu estou te falando sobre as energias, né? E quando eu defini essas energias, é louco, né? Porque assim, eu comecei a definir coisas na minha vida. Quando eu fiz o alinhamento da minha barba para o meu rosto, foi me dando mais força e me dando mais uma parte mais instintiva, mais aguçada. E é isso, o visagismo, agregando isso na micropigmentação, você começa a definir a vida do teu cliente, e ele está buscando ali melhoria na face. Claro que a sobrancelha ela muda literalmente assim o formato do rosto, mas ela tem que estar bem definida dentro do eixo central certinho, né? E o sentimento da pessoa vai
variar, então, com essa imagem que ele começa, uma imagem nova que ele tem de si, né? Agora, veja bem, o lábio, né? A parte da face, próxima aos lábios, né? É um visagismo que tem que estar mais ou menos de acordo com a condição odontológica da pessoa, não sei, arcada dentária, como é que ficaria. Existe a possibilidade de um trabalho junto com o odontólogo, ou tem um odontólogo entrando nessa área também aí. Como é que está Hoje, Ivete, está muito em alta essa questão dos lábios, né? Não só o lábio, o preenchimento labial, mas também colocar micro nos lábios também para dar mais tônus aos lábios, né? Hoje a gente está tendo uma procura muito grande em relação a isso, mas eu acho que a cliente está indo muito mais além, porque eu acho que a gente tem que tomar cuidado com cores que podem se tornar definitivas e não sair mais. E aí ela vai ficar olhando para aquela imagem explosiva demais, todos os dias, todas as horas, vamos supor, de boca vermelha em excesso, né? E aí ela vai passar por remoção, é dolorido. Então, eu acho que tem que ter uma cautela aí para mexer nos lábios também, né? Dar imponência demais, porque os lábios, ele é muito delicado na nossa face, né? Então, hoje as mulheres estão procurando definir mais, né? Esses lábios muito volumosos e acaba ficando artificial. Eu aconselho que elas procurem sempre uma pessoa que vai harmonizar a face dela, que busque a naturalidade, porque hoje a gente vê muitas pessoas ficando artificiais, né? Indo ao extremo, porque ela começa com uma gotinha e depois ela põe uma gotona na boca e fica aquele beição, e aí fica ridículo, e aí ela ela não se acha mais naquela imagem, então ela vai estar querendo sempre evoluir naquela imagem, né? E eu acho que vai ficar muito explosivo para ela mudar isso aí. Agora, você tem também dois termos, né, que estão dentro do seu currículo que me chamou a atenção, que é o microblading e o nanoblading. Qual é a diferença para quem não é da área, para entender essas terapias que você está fazendo? Acredito que faça, porque está dentro da sua área. Qual é a diferença? Bom, microblading e nanoblading são coisas iguais, tá? A única diferença de microblading e nanoblading são as lâminas que são usadas, uma é mais grossinha e a outra é mais fininha, que é só para fazer um fiozinho mais fino, né? O outro vai fazer um pouquinho mais grossinho. Tudo vai depender da proposta ali, né? Hoje eu fui a primeira turma no Brasil a fazer o curso de microblading, né? Hoje a NanoBlend está aí, mas é mais nome marketing que o pessoal usa para poder atrair o cliente, né? Mas existe a diferença muito pequena, que é a de lâmina, e tem a micropigmentação, que as pessoas confundem microblend com micropigmentação. É tudo a mesma coisa, tá, Beth? É tudo o ato de micropigmentar, né? Quando a gente fala de micro, coisas pequenas, a gente trabalha com uma coisa menor no rosto, então é micro. E aí a gente tem o pigmento que é de micropartículas, né? O pigmento matéria-prima, ele é mais refinado do que o pigmento de tatuagem, sendo que os dois é a mesma coisa, é a mesma finalidade, mas só que eles passam por processos de moagens diferenciada. Por quê? Porque o rosto, a gente não quer uma sobrancelha tatuada, aquela coisa explosiva. A gente quer uma coisa mais delicada, mais suave, feito maquiagem, feito fios, né? Diferente de uma tatuagem que vai no corpo, onde a pessoa quer colocar tatuagem, que precisa que dure mais tempo, para ela não ficar retocando, e o pigmento ele não é tão refinado igual de micropigmentação. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a nanoblend e microblend é a mesma coisa, não muda nada, só o nome que muda, e micropigmentação também, né? Micropigmentação é o mesmo que microblend e nanoblend, ou micropigmentação de efeito maquiagem, que é feito com aparelho eletrônico, né? Já microblend é feito com aparelho manual, que é uma técnica milenar que aconteceu há muitos anos atrás. Isso os índios fazem ainda, né? Que é pigmentar a pele
com bambu. Nós temos também uma tatuadora, a mais velha do mundo, que ela tem, acho que hoje ela está com 105 anos, ela ainda faz essas tatuagens manual. Uhum. Não, é importante o que o senhor coloca, porque assim, as pessoas leem, às vezes, uma revista, numa reportagem, esse termo técnico fica assim, o que será isso, né? Porque a gente não está com a formação do senhor ou de qualquer outro profissional da área técnica. Eu acho que é importante explicar sempre assim, para que não haja a dúvida em primeiro lugar, haja o conhecimento, né? E até a decisão se a pessoa quer ou não quer aquilo lá, porque de repente, fazemos isso, ela chega lá, senta, a pessoa faz o que quer no rosto dela e não explica o que é, muitas vezes, nem os cuidados que vai ter. O que adianta, né? A pessoa não é um Eu boneco. explico, eu sou um cara que passo mais tempo explicando não só a técnica para o cliente, porque eu monto um projeto também, mas eu explico os pós também das técnicas, né? Porque, na verdade, eu não quero que a cliente desabone a imagem dela lá na frente. Uhum. Então, hoje eu trabalho mais com efeito make, né? Que é o efeito que dá mais empoderamento para a mulher do que o efeito fios. Efeito fios eu só vou trabalhar se ela tiver muito pelo, né? Aí a gente só vai realçar com os fios. Agora, se ela tem ali uma deficiência de pelos na cauda, né? Eu trabalho mais com efeito maquiagem, por causa do empoderamento que ela precisa e vem buscar também. Porque o fio a fio no microblending não vai dar esse poder nas sobrancelhas e na personalidade dela. Isso eu posso te falar literalmente porque são experiências de muito tempo fazendo micropigmentação e dando aula, né? Então, eu não só dou aula, mas eu atendo o meu público ainda, porque eu preciso desse feedback deles para poder evoluir mais nos conhecimentos e nas ferramentas que são propostas para elas. Como se diz na gíria, né? São décadas e décadas de prática, minha filha. Que a pessoa faz um curso e já quer saber, mas assim, a prática. Eu já formei mais de 1.000 alunos, né? Então, nesses 1.000 alunos, eu já passou muitas modelos na minha mão, porque, na verdade, os meus cursos, todas as alunas saem capacitadas, né? Porque eu coloco o modelo para poder. Eu não falo treinamento, que eu acho muito forte para uma modelo, mas elas vão lá para realçar sua beleza no curso. Claro, ela vai ter um custo menor de fazer aquele procedimento, mas ela vai ter o professor ali orientando o aluno para que ele saia também fazendo corretamente e não destruindo a vida das pessoas aí fora. Isso é verdade. Agora, veja bem, eu entendi, eu aprendi bastante com o senhor, né? E eu só posso imaginar, assim, o que acontece com o senhor quando chega a pessoa um pouco abatida, né? Tá triste, tá infeliz, tá com a autoestima muito baixa, o marido foi embora, não deu certo no trabalho, alguma coisa assim, né? Vamos pensar que tem coisas ruins acontecendo, tá se achando gorda demais, tá se achando magra demais, né? A autoestima está baixa, né? Então, assim, a amiga vai lá e diz, não, vai lá, fala, de repente você, né, ele faz alguma coisa, você fica mais empoderada, fica bem, muda um pouco o visual, tá? Ela chega lá, ainda, digamos, né, com essa autoestima, precisando desse up que o senhor vai dar, né? Como que é? Você acha que faz uma transformação, assim, os sentimentos da pessoa, ela faz a técnica se sente mais feliz, mais bonita, mais corajosa? Tem essa influência de autoestima? E o que eu digo é Sim, empoderamento, né? é aquilo que eu falei para você, Beth. As sobrancelhas, como ela é o que mais movimenta na face, ela é o que está mais em evidência, mesmo a gente colocando uma máscara, né? Então, a cliente, ela busca aperfeiçoar suas sobrancelhas, porque hoje ela começou a olhar mais para essa região, né? Devido a usar muita máscara. Então, hoje ela dá muito mais importância e eu vejo que melhora muito, assim. Claro que tudo vai depender do passo que ela vai dar, né? Que é o próximo passo. Eu vou incentivá-la a dar o próximo passo, porque o rosto ele fala, eu consigo fazer a leitura da face dela para poder ajudá-la, né? Então, eu consigo hoje tirar ela de um estado de ânimo e levar para outro. Mas também depende dela, né?
porque eu posso dar os conselhos, pedir para ela fazer, dar uma nova orientação para ela, né? Começar, fazer com que ela enxergue o antes micro e de pós-micro, né? E ela começar a enxergar as atitudes dela. Mas se ela também não dá o passo para que ele melhorar, não vai ser as sobrancelhas que vai mudar a vida dela literalmente. É a mesma coisa uma harmonização facial. Se ela não incorporar aquilo e levar aquilo para a vida dela, aí tudo vai fazer o inverso, né? Em vez de ela ficar mais alegre, ela vai ficar mais deprimida. Então, olha a importância do profissional de ambas as partes, de ambas as áreas, cuidar do seu cliente, né? Porque quer queira, quer não, eu acabei me tornando psicólogo das sobrancelhas, né? E aí eu consigo hoje consigo elevar assim a autoestima dela, fazer com que ela saia mais feliz, mas também depende dela, né? O ser humano depende dele, não só de mim, porque quando eu fui cuidar da minha imagem, adequar minha imagem no visagismo, eu tive que cuidar do meu eu também, né? Para eu falar para você que eu transformo vidas, eu tenho que transformar a minha primeiro, né? Claro, defeitos a gente sempre vai ter, mas a gente sempre tem que tentar melhorar para a gente poder cuidar das pessoas. Então, hoje eu trabalho mais nesse formato. Falamos muito das mulheres e os homens, eles estão também aí se embelezando? Como é que funciona? Olha, os homens, sim. Os homens, eles estão procurando bastante o estúdio, né? E estão embelezando a sua face. Mas os homens são mais redutíveis, né? Eles ali... a gente começa a falar de algo mais diferente, eles falam, não, não sei o quê. Tem uns que não deixam nem tocar na sobrancelha por masculinidade, né? É difícil. O homem, ele é mais difícil, ele só se preocupa com o cabelo, ele não se preocupa com a face ou com o corpo, né? Alguns estão se preocupando, né? Se você for falar em porcentagem, é muito pequena ainda. Nós temos aí uma média de 30% de homens que vai para uma academia, né? E vai se embelezar, vai cuidar do corpo, cuida da saúde, se alimenta corretamente. Outros não se preocupam, né? Porque o homem ele foi projetado para ir para ser provedor, né? Então, mas isso está sendo quebrado, viu, Beth? Isso está sendo quebrado porque eles precisam da gente estar embelezados, né? Porque Sim. se eu trabalho na área da beleza, eu tenho que estar todo dia alinhado, bonitinho, incentivando aquela pessoa a cuidar da sua imagem também. Porque muitas das vezes o cliente acaba se espelhando na gente, né? E aí, mesmo não tendo cabelo, eu consigo a modelar a minha barba aqui, que eu escovo Muito ela todo dia, chique. deixo ela alinhadinha para ficar não bagunçado, né? As sobrancelhas também eu escovo, né? Eu faço a minha sobrancelha justamente para incentivar o homem a se cuidar mais também. Não, é importante porque a autoimagem, eu acredito, né, pelos anos a fio que a gente vem trabalhando com vocês, que são os profissionais, né, a autoimagem, sem dúvida, ela é o primeiro passo, né, de amor que a pessoa tem consigo mesmo, né? Às vezes não tem o recurso financeiro, né, que não dá para ir para um bom salão, não sei o que mais, né? Às vezes não tem o recurso financeiro para uma roupa de grife, né? Mas a pessoa, ela tem algo que ela se harmoniza. Ela pôs uma roupa que ela está vestida e está elegante, com marca de grife ou não, né? Quer dizer, a aceitação do indivíduo consigo mesmo, saber viver consigo mesmo. Ele vai dar um jeito, ela vai dar um jeito de ter uma apresentação feliz. Não adianta estar com uma roupa de marca caríssima, uma cara que tu olha assim, nossa, o que aconteceu, né? Então, a grande, digo assim, a grande sacada da beleza é a gente mostrar a beleza interior da gente. A gente irradia, né? Maquilada, não maquilada, rica, pobre, a gente olha aquele rosto assim e já sorri, já se sente feliz. Aquela pessoa falou, né? Vou supor, no seu caso, se um professor é um especialista, ouvi-lo, para quem está na área, dizer assim, puxa, que eu aprendi, como ele é bacana, aí eu me senti tão honrada, né? E o que é que a gente faz? A gente está partindo para o campo do sentimento, né? Que às vezes a pessoa está infeliz com ela, está infeliz com a imagem.
Muitas vezes é o aspecto psicológico, como o senhor está falando, né? Às vezes o detalhe que a pessoa muda, ela se sente mais aceitável, vamos dizer assim. Quando Sim, o que está para ser aceitado, o que está em jogo, o que está para ser ofertado, é o carinho, é o carisma, é o sentimento, é o respeito uns pelos outros, né? E isso transparece na face, né? Que eu acho que é o legal que o senhor está falando. Quanto à micropigmentação, eu vi pessoas com erros de micropigmentação em termos de lábios, né? O enrubescimento da face. Quer dizer, então tem que sempre fazer uma boa seleção. Eu acho que não é porque a pessoa pôs o anúncio que a gente já vai lá dar o nosso rosto para esse fim, né? E a micropigmentação, eu vi também casos de pessoas que têm a perda de mama e que depois faz todo um trabalho, faz a pigmentação da auréola da mama. Quer dizer que se usa a micropigmentação também nas questões de cirurgia plástica restauradora, vamos dizer assim, né? Não sei. isso. A micropigmentação, ela tem um campo muito grande, né? Hoje nós temos a micropigmentação de olhos, de boca, né? Que a gente faz o delineador, sobrancelhas, tem microcapilar também, né? Hoje nós temos a micropigmentação paramédica, que entra a reparação da areola, vitiligo, cicatrizes, né? Mas o profissional ele tem que estudar muito, né? Não é só ali fazer aquele curso que ele vai aprender a manusear o equipamento e muitas das vezes o produto, né, para poder fazer a reparação, mas ele tem que estudar muito a histologia e fisiologia da pele, né? É uma coisa bem aprofundada, né? E a gente acaba entrando um pouco na área da medicina também, porque a gente tem que estudar o corpo humano, para a gente entender suas reações e o porquê daquele vitiligo, né? Que está relacionado às emoções, né? Tudo que acontece no nosso corpo está relacionado às nossas emoções. Então, o profissional, eu acho que ele tem que explorar mais essa parte emoção, né? Psicológica, porque não é só micropigmentar, né? Ele tem que estudar antes para desenvolver esse hábito, essa ferramenta, né? Que transforma vidas, mas se ele não estuda, vai acometer erros, né? Gravíssimos, porque vamos supor que você pega uma cliente hoje que ela teve câncer de mama e muitas das vezes o médico não faz a reparação da areola e ela fica sem, ela põe a prótese, né? Ela fica sem a areola e ela olha no espelho como se não tivesse nada, né, na mama. Então ela chega no profissional micropigmentador que trabalha com a paramédica, ela chega justamente para definição daquilo, né? Definir o trabalho que o médico fez. E muitas das vezes ela acaba errando na cor, acaba errando na simetrização da areola. E aí você imagina, a pessoa já passou por um problemaço, né? Principalmente em mama, que é vida, né? E aí chega no profissional que, entre aspas, ela achou boa, né? Ou às vezes o profissional ofereceu de graça para poder colocar a fotinho nas redes sociais, que é o que mais acontece, e acaba destruindo aquela vida, né, que já estava destruída, né, e ela está tentando recuperar a sua parte psicológica. É a mesma coisa um vitiligo, né? Hoje eu tenho profissionais que trabalham com vitiligo na face. Eu tenho um professor lá no Rio de Janeiro que ele trabalha com vitiligo em pênis, né? O homem sofre com as ações psicológicas e às vezes a produção de melanina para na região íntima, ele vai ter o ato sexual com a pessoa e a pessoa acha que aquilo é uma doença. Então, esse professor ele já trabalha há 7 anos com vitiligo em pênis, então esses homens procuram ele para poder fazer essa reparação de cor, né, com um pigmento de micropigmentação. Então, a micropigmentação ela tem várias vertentes, né, que você pode explorar. Mas eu acho que se você vai explorar, não é explorar, fazer tudo, né? Eu acho que tem que se aperfeiçoar naquele método e ir para cima dele. O que mais eu vejo é as pessoas querendo fazer tudo isso que eu falei, né? Fazer todas as ferramentas visando a grana, né? Não o bem-estar e saúde do cliente. Certo. Eu considerei muito importante o que o senhor está falando, porque o senhor traz do seu trabalho, desde o princípio do ensinamento, né, até a sua profissão no cotidiano,
e também que o senhor está demonstrando que há aberturas também para o campo da medicina, né? Enfim, que vocês estão sendo muito úteis, né? Não é o embelezamento, mas a condição de a pessoa se olhar e se sentir com aquela dignidade que eu estou igual a todo mundo, não estou ET hoje, né? Que estou totalmente diferente, não é isso? Então, eu acho que tem o apoio emocional é importante. Eu não sei como que está a profissão de vocês no relacionamento atual com o pessoal da área da saúde, né, a medicina e tal. Eu vejo que tem muitas desavenças, né, até entre eles mesmos, que são os cirurgiões plásticos, cirurgiões gerais, os dentistas que agora também estão querendo fazer a harmonização da face, né? Existe uma, não digo que uma competição, mas todos estão no mesmo mercado, todo mundo preocupado em fazer a mesma coisa quase com os pacientes, né? Então, eu acho que a grande preocupação que a gente tem é isso que o senhor está falando. Não é porque ele entendeu ou ela entendeu o método, que ela já tem uma formação na área da saúde e algo da face, que vai fazer com que essa pessoa saia fazendo algo que deu resultado. O que o senhor está passando para nós, com toda a sua formação que o senhor fez, é uma formação nova, é aquilo que todos os profissionais da área da saúde que querem fazer isso tenham a humildade de fazer um curso que seja de pós-graduação, né? Para não fazer danos às pessoas e fazer coisas responsáveis. Não é só ter mais um cliente, mais uma oferta de serviço e depois ter problemas gravíssimos, né? Os danos hoje em casos de cirurgia plástica e outras áreas que estão assim, que seria para embelezar a pessoa no campo da saúde, se o senhor puxar pelo Google, você vai ficar impressionado o que está ocorrendo, né? Então, acho que o bacana que a gente conversou aqui, o legal mesmo, né? Foi essa sua calma em passar didaticamente para nós e entendermos que, independente da outra profissão que se tenha na área da saúde, terá que fazer essa especialização para fazer algo com responsabilidade, né? Eu acho que mais importante que a gente aprendeu tudo aqui é que o que o senhor faz tem início, meio e fim, princípios, né? Sim. Sem princípio não tem ética, né? O senhor tem um livro que colocou no seu perfil biográfico, se quiser falar sobre ele ou outros livros, fique à vontade também. E se está dando cursos, quer fazer divulgação, pode ficar à vontade também para informar, tá bom? Eu agradeço, sim. O livro que eu fui chamado para ser coautor foi um marco na minha profissão, né? Quando você é chamado para ser coautor de alguma coisa, você fica meio com medo, assim, ai meu Deus do céu, o que eu vou escrever, né? Mas como a gente domina a ferramenta, né? Se é aquele assunto que você domina, fica mais leve, né? Então, são dois livros importantes na micropigmentação. Um é um tratado de micropigmentação capilar, onde eu falo de visagismo para micropigmentação capilar, e o outro é o Arte e Responsabilidade, né? Que é um livro também que ele foi escrito para 3 línguas, né? Então, ele já está fora do país. Ele virou um best-seller da nossa profissão, e inclusive está saindo a 9ª edição agora também, e meu nome está lá, né? E falar de visagismo nas sobrancelhas, para mim, ou visagismo facial, ou visagismo capilar, para mim é uma honra, né? Botar um pouquinho dessa semente para as pessoas conhecerem. Claro que eu tenho em mente em escrever o meu próprio livro, justamente para poder deixar o legado, né? Porque eu acho que com todo esse conhecimento que eu venho adquirindo ao longo desses anos, vai chegar a hora de eu despojar para todo mundo esse conhecimento, e eu tenho certeza que esse conhecimento vai valer tanto para a nossa área, como para a área de harmonização facial, etc., porque eu também venho estudando a base da cefalometria no design de sobrancelhas, para poder centralizar as sobrancelhas dentro do que o rosto está nos oferecendo, né? Então, a gente vai aí reunindo várias informações, tendo comprovação, porque não dá para escrever um livro com achismo, né? A gente tem que escrever um livro com referenciais para poder fortalecer mais e que ele vire um best-seller também, para poder ajudar as pessoas a ter consciência, né? Ter ciência com consciência. Tá certo. Eu aprendi bastante. Tinha até algumas dúvidas que às vezes eu ficava aqui, será que pode, não pode? Eu acredito que
embora as pessoas possam fazer a terapia para se sentir melhor, se entender melhor, né? Não podemos esquecer que nós temos esse lado externo também, né? Que a gente quer cuidar, quer se achar bem, né? Que está na Sim, moda, como eu digo, né? E isso não tem nenhum pecado, né? É uma coisa que se a pessoa está se amando, está querendo o seu próprio bem, ela vai estar olhando essa harmonia também externa, né? É até um sinal de amor próprio, de amor à própria imagem, né? De, até com as outras pessoas, porque olhar alguém que está, né, uma situação assim muito precária e tal, sofre também quem está olhando. Você está vendo que a pessoa está numa situação dentro de uma normalidade vencedora, todo mundo fica feliz também, né? Então, eu é, acho que ficar infeliz, provocando infelicidade para os outros, é só doente mental que faz isso, né? Tem que botar numa camisa de força. Mas é, o normal do ser humano é ficar feliz com a felicidade dos outros, né? Aí estamos falando de seres humanos, né? Eu acho que é a grande lição que o senhor está dando, né? A que ponto nós queremos aprender, mas não vamos deixar de ser seres humanos, olhar o sentimento do outro, a felicidade do outro, deixar o outro harmonicamente mais feliz, né? Então, acho que assim, o grande sacada de trabalhar com o corpo das outras pessoas, o sentimento das outras pessoas, é que ela atinja ápices de felicidade com o que a gente está ofertando de trabalho e terapia. Eu diria que assim, aí nós nos damos a nota 10, né? Poxa, que legal. Era assim, é, né? Agora progrediu, não precisa mais de mim, mas, sabe, eu digo assim que é a autocertificação, né? Nessa hora que a gente diz, puxa, foi legal, né? Eu acho que a gente está começando a ser gente, está começando a ser o gênio que o senhor é, né? Esse pioneiro que o senhor é, entende? Isso, esse bem-estar, essa paz que o senhor tem de falar com, né, calma, firmeza, é porque o senhor está tranquilo que só fez coisas boas, certas, corretas. Quando a pessoa quer estar na pirataria, que quer ganhar um dinheiro rápido, que quer fazer de conta, vai arrumar um monte de encrenca com polícia, com indenização, com o judiciário, é. né? O Então que a eu não gente quero tem para que. mim, eu não quero para os outros, né? Ah, Então, então, quando eu aprendi a buscar a ciência do negócio, eu comecei a olhar para um lado, né? Falar, gente, o nosso mercado ele está banalizado, né? A gente precisa de mostrar algo diferenciado. E lá na universidade, eu comecei a enxergar, porque, olha, eu era mó preguiçoso para estudar, viu, Beth? Hoje não, hoje eu tenho prateleira de livro aqui, né? Porque pelo que o mercado inconformado com o mercado está oferecendo para nós, eu tive que buscar além daquilo que eu estudei. Então, quando eu saí da universidade, eu comecei a enxergar o mercado de uma outra forma e comecei a ver que ninguém tinha esse assunto na profissão. E aí eu comecei a falar de visagismo nas sobrancelhas. E aí eu frequentei grandes palcos como o Beach Fair, Brasil, entre outros congressos importantes no país de micropigmentação, né? Eu também promovi 2 eventos aqui em São Paulo, né? Relacionado ao design de sobrancelhas, que foi magnífico. Então, eu acho que eu estou no caminho certo, eu acho, não tenho certeza, e que eu, Beth, nasci para transformar vidas, não só para ser um ensinador ou um fazedor de sobrancelhas, e eu estou aqui para ser um ajudador também de pessoas que estão gritando, estão necessitando de uma palavra amiga ou de um uma incentivo, porque a oportunidade, mulher né? precisa disso, né? E os seus maridos, às vezes, acabam pré-julgando as suas esposas dentro da sua casa, né? Quando ela vai escovar um cabelo, vai fazer umas luzes, ou vai melhorar um corte, vai melhorar a sobrancelha, ele acaba não elogiando ela que fez aquilo, né? Então, eu deixo esse recado para os maridos aí que vão assistir a este curso, né? Porque para mim é curso, isso não é só uma entrevista. É Então, que verdade. você abra a tua mente para com a tua esposa e você, esposa, abra a tua mente com o seu marido e incentive ele também a se É. cuidar, não ficar aquele ogro dentro de casa, né? Desculpa esse palavreado, mas é a realidade. Adorei. Então, abra a mente de vocês, porque eu acho que você cuidar da sua esposa, você cuidar do seu esposo, isso é importante para a nossa vida, É. para o nosso futuro,
porque senão a gente vai ver aí esse monte de gente se separando. Deus fez o casamento para a gente construir famílias, e a gente vê famílias destruídas. Por quê? Porque as pessoas não se toleram mais, nem dentro da própria casa, né? Então, eu deixo esse recadão aí para vocês aí, e que vocês prosperem muito na vida de vocês, porque não é só arrumar o externo, né? Tem que arrumar o interno também, né, Beto? Quando você é muito jovenzinho, né? Tem idade para ser meu filho, mas quando Eu tenho 46 anos. Não, meu filho é mais velho que você um tanto. Mas deixa eu dizer assim, na minha juventude era paz e amor, bicho. Acho que está faltando isso na juventude, né? Eu acho que está faltando muito, assim, até esse gesto, né, de vitória, enfim, eu acho que está faltando essa juventude alegre, aquela juventude, né, feliz que partia para fazer coisas que traziam alegria para eles, para nós, a música, né, a participação. Eu acho que nós estamos com uma juventude um pouco atrapalhada atualmente, né? E quando eles se olharem lá na frente, eles vão dizer assim, por que eu fiz isso? Né? Mas a geração que o senhor não conheceu, porque você ainda é muito moço, né? Se conversar com as pessoas mais idosas, você vai dizer como era engraçado e como era legal ver os jovens fazer esse gesto, paz e amor, bicho, né? Então, é o que está faltando. Paz e amor, né? Uma gratidão muito grande, você foi muito simpático, foi bastante didático, foi possível se aprender, os seus contatos você já passou para nós, a gente vai estar divulgando, tá? Parabéns, foi uma honra, né? Foi uma excelente indicação que veio pela doutora Cacilda, né? E nos honrou muito fazer sua entrevista. Se quiser mandar as fotos da capa do livro, como as pessoas podem conquistar, pode mandar também, tá? Não tem custo algum, apenas a gente quer que propague todo o seu conhecimento, que foi de grande valia, foi uma aula. Obrigada, viu? Eu que agradeço, e eu quero deixar aqui uma mensagem para todos que vão assistir, né? Estou muito feliz com esse despojar de conhecimento para vocês aí, mas uma coisa que vocês têm que levar para a vida é isso aqui, ó. Sucesso não é fama, sucesso não é dinheiro, sucesso não é vitrine, sucesso é verdadeiramente fazer a diferença na vida de alguém. Então, faça a diferença na vida de alguém, independente de grana, independente de qualquer coisa que vai vir na tua mão. É verdade. Tá bom? Minha gratidão aí, tá? Gente querida, assim nós estamos terminando. Quase que foi uma aula, não foi? Eu entendi como uma aula, né? O professor é de Carlos Venâncio, então, na sua especialização, né? Com essa calma didática, ele trouxe muitas informações que nós somos pessoas leigas, não tivemos a oportunidade de nos formar, né? E passem para frente, vão conversar com ele caso tenha alguma dificuldade, né? Gostaria de melhorar mais a sua aparência, seja o que for, né? Eu acho assim, tá aqui os contatos dele que ele deixou de boa vontade, né, para todo mundo, né, tá sendo publicado, pode se comunicar, né, professor, com o senhor tranquilamente, outras pessoas querem entrevista, quer uma palestra no condomínio, quer uma demonstração, né, na empresa, seja como for, ele está disponível, ele é muito simpático, como vocês viram, muito colaborador, tá bom? Meu agradecimento, meu querido. Um beijo para todo mundo. Felicidades. Até a próxima edição da nossa edição TV Embelezar.